Trata de ações diretas, presidente, de inconstitucionalidade, todas com pedido de medida cautelar. São essa aqui? Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Não quero de forma alguma atrapalhar os trabalhos dessa corte. Processos penais, execuções penais têm precedência sobre qualquer outro assunto. Há um agravo de José Genuíno Neto que está pautado, concluso senhor. a Vossa Excelência. Não está pautado e por isso mesmo eu venho a Vossa Excelência vai pautar? Para dizer, eu não venho pautar, venho rogar a Vossa Excelência que coloque em pauta, porque há parecer do Procurador-Geral da República favorável à prisão domiciliar deste réu, deste sentenciado. E Vossa Excelência, ministro Joaquim Barbosa, deve honrar esta casa e trazer aos seus pares, o exame da matéria. Vossa Excelência mandou que ele voltasse ao regime semiaberto. Nós pedimos à defesa a Vossa Excelência que ele viesse a regime Eu de agradeço prisão a Vossa Excelência. O Procurador-Geral da República aqui, doutor, já não pode cortar a palavra. Eu vou continuar falando. Eu vou pedir a segurança para tirar esse senhor daqui. Tire a segurança para... Eu pegarei Vossa Excelência Sim, também. vai pegar. Por abuso de autoridade. Quem está abusando de autoridade é Vossa Excelência. Abuso de autoridade. A República não pertence a Vossa Excelência e nem a sua grei. Saiba disso. Senhor presidente, Pois não, vou Gilmar. reiniciar a leitura do relatório. Me permite uma sugestão? Os fatos, eu mesmo verifico que preciso de mais suporte fático até para rebater as outras considerações dos eminentes pares. Nós tínhamos aventado que a sessão iria até às 17 horas, já são quase 17h30. Talvez valesse a pena nós suspendermos para que nós possamos nos inteirar melhor do que consta da denúncia, do que consta do interrogatório e podemos voltar melhor municiados. Não estamos aqui para rediscutir, para reconferir termos de denúncia, termos de interrogatório. Nós estamos aqui para examinar os embargos de declaração, tal como previsto na legislação mesmo. Mas Vossa há controvérsia Vossa Excelência votou, participou de uma votação unânime. Agora mudou de ideia. Eu não acho nada ponderável. Eu acho que o ministro Lewandowski está rediscutindo totalmente um intervenções ponderáveis? Não, esta ponderação... É o quê? É irrazoável? Vossa Excelência está simplesmente querendo reabrir uma discussão. Vossa Excelência eu estou querendo fazer justiça. Eu estou querendo fazer justiça. Vossa Excelência compôs um voto unânime. Sim. E agora mudou de ideia. Para que servem os embargos? Pergunta a Vossa Excelência. Não serve para isso. Para arrependimento, ministro. Não serve. Então é melhor não julgarmos mais nada, porque se não pudermos rever eventuais equívocos praticados, eu sinceramente Vossa Excelência, peça vista em mesa, ministro. Não, eu sugeri, peça a vista, traga a vista, talvez no ano que vem. Você não fixou um horário? Nós já ultrapassamos esse horário. Nós estamos com pressa do quê? Nós queremos fazer justiça. Para fazer nosso trabalho. Como? Nós fazer nosso trabalho e não chicana, ministro. Vossa Excelência está dizendo que eu estou fazendo chicana? Eu peço que Vossa Excelência se retrate imediatamente. Não vou me retratar, ministro, ora. Como Vossa Excelência tem obrigação, como presidente da casa, está acusando um ministro, um par de Vossa Excelência de fazer chicana? Ministro, Vossa Excelência votou num sentido, uma votação unânime. Eu estou trazendo um argumento que está apoiado em fatos, em doutrina e jurisprudência. Não estou brincando, presidente.
Vossa Excelência está dizendo que eu estou brincando? Eu não admito isso. Faça a leitura que Vossa Excelência quiser. Preside uma casa de uma tradição multicentenária. Que Vossa Excelência não respeita. Eu? Quem não respeita é Vossa Excelência. Vossa Excelência, eu estou trazendo votos fundamentados. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, deve virar réu na Operação Acrônimo. Ontem, por 9-2, o STF acatou uma ação do Partido Democratas contra o político e foi denunciado 2 vezes pela Procuradoria-Geral da República por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. Os ministros, no entanto, também decidiram que, mesmo se tornando réu, Pimentel não precisa ser afastado do cargo. Ainda hoje, a Suprema Corte deve definir se a tese aplicada no caso do governador mineiro será ou não estendida em todo o país. Em nota, a defesa do governador mineiro disse que a decisão da Suprema Corte é soberana e exige cumprimento e respeito. Só faltava ele dizer qualquer outra coisa. Aliás, até poderia ter dito, já que Renan Calheiros, diante de uma decisão do Supremo, deu uma solene banana para o Supremo e se deu bem. Né? Mas aí é o Renan, né, que é uma figura assim, mais experiente na bandidagem do que o Fernando Pimentel. Tem mais quilometragem no mundo do crime que o Fernando Pimentel. Mas a reação do governador dizendo que decisão do Supremo tem que se cumprir é tão boba quanto dizer ao acordar: não podemos parar de respirar. Então, obviedades assim que eu não sei porque que os jornais incluem, né? Porque que dão destaque. Mas, enfim, chamar atenção para essa decisão de ontem do Supremo, porque ela diz o seguinte: as assembleias legislativas, que nada mais são, na sua quase totalidade, do que braços auxiliares, extensões dos interesses do Executivo Estadual, certo? Os partidos geralmente se curvam, quando já não vêm de origem associados ao esquema do governador, se curvam a esses esquemas, ou a esse esquema, em função de cargos, de boquinhas e tal, nomeia o chefe da fiscalização do ICMS não sei o quê, empreguinho para mulher, para amante, o diabo. Essas assembleias não são nada, tá certo? Como não são nada as câmaras de vereadores. São antros de negociata, de paradas e tal, e os governadores mandam, como os prefeitos também nas câmaras municipais, mandam nas assembleias legislativas. E aí, qual era a tese ontem em discussão? Se para processar o senhor Fernando Pimentel, diante da quantidade gigantesca de crimes que delatores a ele atribuem, explícitos, claros, notórios, precisaria de autorização da Assembleia Legislativa. Ora, pombas, se precisasse de autorização da Assembleia Legislativa, é evidente que a Assembleia não vai dar. Por que ela é muito importante, essa decisão? Por causa de Fernando Pimentel? Não, minha gente. Também por causa de Fernando Pimentel, mas muito pelos demais governadores que estão no alvo de processos desta mesma natureza, especialmente os oriundos da Lava Jato. Acho que são 8 ou 12 governadores na lista do Fachin. Então vocês imaginem, 12 mesmo. O STJ então não vai poder processá-los, exceto se as assembleias legislativas autorizarem. Melô. Nada como um dia depois do outro, né, para qualquer coisa, né? Isso é um chavão, mas é uma verdade também, né? É o seguinte, ontem o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, resolveu despachar para o plenário do Supremo, portanto para o conjunto de seus ministros, a decisão final sobre o habeas corpus pedido pela defesa do ministro Antônio Palocci, que está preso preventivamente pela Lava Jato e que já se dispôs em depoimento ao próprio Sérgio Moro. Bom dia, Luiz Megali. Bom dia, querido Megali. E que já se dispôs em depoimento ao próprio Sérgio Moro dizer tudo que sabe, com nomes, com datas, com procedimentos e tal, relacionados às muitas bandalheiras que vários delatores dizem que ele presenciou, das quais participou, das quais foi protagonista e etc, etc, etc. Por que Edson Fachin fez isto, dizendo que o plenário do Supremo vai ter que decidir a libertação ou não de Antônio Palocci, e não a segunda turma do Supremo, que ele integra, aliás, e que também é integrada por outros 4 ministros, segunda turma esta que nos últimos dias colocou nas ruas, libertou 4 figuras também bastante destacadas da Lava Jato, a saber o senhor Genu, ex-tesoureiro do PP,
da quadrilha do PP, o senhor Bunlai, amigo íntimo de Lula, que fez operações financeiras próximas ao presidente da República, que são alvo de investigação também pela Lava Jato, operações até hoje não explicadas, não esclarecidas. O próprio Bunlai, em delações, em confissões, mostrou que ali tem bandalheira pesada, chegando muito perto do próprio Lula. Libertou o senhor Eike Batista, em decisão monocrática de Gilmar Mendes, mandou ele de volta para sua mansão no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e mais recentemente, anteontem, libertou José Dirceu. O Fachin usou como base regimental para mandar a decisão final da libertação de Palocci, o artigo 21 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que o Pablo Fernandes estava lendo agora há pouco, a gente estava dando uma olhada juntos e tal, e que ali não há uma fundamentação que explique em que circunstâncias o relator de um habeas corpus deve mandar esta apreciação final para o plenário, para o pleno, e não decidi-la na própria turma. Ali apenas há a prerrogativa do relator agir dessa maneira, mas não as circunstâncias em que devem ser observadas para tal movimento. Então, não há no regimento interno do Supremo a explicação das motivações de Fachin. Mas o fato objetivo é que Fachin, relator da Lava Jato, membro da segunda turma do Supremo, que é a turma que vai analisar todo o conjunto de processos da Lava Jato, entendeu que esta turma, repito, por ele integrada, não vai opinar no habeas corpus decisivo de Antônio Palocci, poucas semanas ou dias depois de Palocci ter dito ao juiz Sérgio Moro que quer contar tudo o que sabe. Ele não quis, o Fachin, que a turma dele julgasse isso, sendo esta turma responsável por atos nos últimos dias que botaram nas ruas 4 figurões da Lava Jato. Fachin não explica na sua fundamentação o que o motivou, apenas diz que ele tem essa prerrogativa baseado no parágrafo 11 do artigo 21 do regimento interno do Supremo. Sem saber as motivações do ministro Fachin, permitimos-nos especular a respeito e colocar algumas interrogações no horizonte. Por exemplo, é lícito especular que Fachin, percebendo que a segunda turma do Supremo, decisiva para os destinos da Lava Jato, está dominada por facções partidárias que trabalham em função de seus vínculos políticos, explicitamente no caso Gilmar Mendes e Dias Toffoli, as decisões ali tomadas passam a ser parte não de um jogo jurídico, não de um jogo processual, não de um rito, mas de uma conveniência que tem como guru, filósofo maior, o Romero Jucá, com aquela ideia dele de interromper a sangria, da suruba geral, zera esse jogo e vamos em frente. É interesse vital da classe política brasileira, é interesse vital das organizações partidárias, das quadrilhas partidárias, é interesse vital da cúpula da gestão pública do Brasil, governadores, presidente da República, ministros, prefeitos e tal, que a Lava Jato não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque parte deles vai sucumbir, vai morrer politicamente, patrimonialmente e talvez até em relação à sua liberdade, se a Lava Jato prosperar, se ela chegar onde tem que chegar em função do muito que tem levantado. Então é claro que a classe política, na sua unanimidade, abre mão de suas divergências ideológicas, programáticas, partidárias, eleitorais e se junta num propósito comum de melar a Lava Jato. As propostas em andamento no Congresso Nacional, de alterações legais, de criação de barreiras, de restrições, de constrangimentos a juízes, promotores e tudo mais, são tão claras que deixam evidente essa unanimidade na classe política contra a Lava Jato. E é evidente que esta força representada pela unanimidade política em qualquer país seria suficiente para sensibilizar, para usar apenas um argumento bem moderado, alguns membros das Supremas Cortes. Não haveria de ser diferente aqui no Brasil. O senhor Gilmar Mendes, não em uma ocasião, mas em dezenas de ocasiões, manifestou-se como um militante partidário em relação a vários aspectos da Lava Jato.
Em vários aspectos. Se você entrar na internet, tem ligação dele, conversa telefônica dele, com um governador, não sei de onde, investigado na Lava Jato, que tinha recebido a visita da polícia autorizada pela Justiça para o mandado de busca e apreensão. E Sua Excelência na conversa telefônica, que absurdo, vou falar com o Toffoli, como é que é e tal. Uma coisa incrível para um juiz do Supremo. Sobrevivem a isso, porque o Brasil é assim, mas não é aceitável. O senhor Alexandre de Moraes, nomeado recentemente para o Supremo, é um quadro político, é um quadro partidário dentro do Supremo. O senhor Dias Toffoli é outro. E o Fachin parece ter percebido que dentro da segunda turma a correlação de forças ficou ruim para o Lava Jato. E resolveu ele dizer, não, então joga essa decisão do Palocci para o plenário, porque ali pelo menos essas pressões se diluem pelo número maior de votos, de tendências, de entendimentos, de biografias. E ali talvez a Lava Jato consiga ter análises e julgamentos menos vinculados, repito, ao jogo político. Menos vinculados ao jogo de interesses partidários. Menos íntimos, digamos assim, né, das figuras que vão julgar cada etapa desse processo. Essa é uma possibilidade bastante consistente e, repito, permito-me especulá-la diante da ausência de uma motivação explícita no voto ou na decisão do próprio Fachin de mandar o processo do Palocci para o plenário. A interrogação, disse no início que ficava uma interrogação, é a seguinte. Nesta questão relacionada ao Palocci, o Fachin deu essa decisão, deu esse encaminhamento. Mas a segunda turma é crucial para toda a Lava Jato. Tudo da Lava Jato vai passar por ali. E se o próprio Fachin, por alguma motivação que não explicitou na decisão de ontem, entendeu ou está entendendo que a segunda turma não é mais um ambiente onde esses julgamentos vão acontecer da forma aceitável, o que faremos nós da segunda turma e o que faremos nós de tudo o mais que for parar lá de interesse da Lava Jato? As decisões a granel, no atacado dos últimos dias da segunda turma, não explicitam apenas a raiva, o ódio, o desconforto verbalizado por Gilmar, Toffoli e outras figuras em relação ao que fazem os jovens da Força Tarefa de Curitiba. Não é apenas isso. O jogo que está sendo jogado ali é um jogo decisivo para uma virada de página do país. Ou a Lava Jato vai funcionar como um divisor de águas na história contemporânea do Brasil em relação à corrupção, ou ela vai ser mais um espirro, como foram a Satyagraha, Castelo de Areia e muitas outras, destruídas, diga-se de passagem, nos plenos, nos tribunais onde figuras como Gilmar e outros togados circulam e mandam. Ali morreram as grandes operações tentadas até hoje contra a corrupção no Brasil. Todas elas morreram nos tribunais. Com este mesmo tipo de discurso, da rebimboca da parafuseta, gravou e não podia gravar, escutou e não podia escutar, perguntou e não podia perguntar, aprendeu e não podia aprender, fez busca e apreensão e não podia fazer, blá, 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 advogado aqui, é o Estado de Direito, é não sei o quê, é a democracia, blá, 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 entendeu? E aí melou. E é exatamente isso que eles querem fazer com a Lava Jato. E é exatamente isso que parece que Fachin percebeu que vai acontecer se a segunda turma continuar dando as cartas absolutas e finais nesse assunto. Notem, deduzo dessa forma, diante da atitude dele ontem, que me parece absolutamente correta, de botar a decisão do Palocci para o plenário, para o pleno. Porque na segunda turma parece que as decisões já são carimbadas antes, em função deste predomínio estatístico provado nos últimos dias, dos interesses políticos e partidários nas decisões de seus integrantes. Vamos nessa. Espécie, desconforto, a perspectiva de dizermos ao Congresso Nacional que uma pessoa condenada criminalmente à privação da liberdade por 10, 12, 15 anos possa exercer um mandato
o mandato parlamentar. É exatamente isso que ocorrerá. É isso que ocorrerá se prevalecer a tese contrária do meu voto. Não, me perdoe, presidente. Eu acho que o que nós estamos deliberando não é este caso. Vossa Excelência muito bem colocou. Sim, mas esse caso é o caso mais grave que pode ocorrer, ministra. Sim, mas nós temos que fazer a leitura Eu disse no meu voto, no acréscimo que fiz, que há situações em que o juiz criminal não decreta a perda do mandato. E disse mais, o Congresso pode fazê-lo. Eu disse isso. Apesar de o Judiciário silenciar-se sobre essa questão, eu entendo que o Parlamento pode valorar negativamente, de maneira mais forte, o comportamento do parlamentar e caçá-lo. Esse é o meu ponto de vista. Agora, nós dizermos ao Congresso Nacional que uma pessoa condenada por peculato, por corrupção passiva, por corrupção ativa, que essa situação é conciliável com o exercício do mandato parlamentar, eu penso que isso se choca completamente com esse nosso papel de guardião da Constituição. Voto ou não de novo, porque... Faça-o de maneira séria, ministro. Vossa Excelência, por favor, presida de maneira séria. Não, quem está a dar risadas de brincadeira é Vossa Excelência. Presida de maneira séria. Vossa Excelência nem sabe qual é o resultado do meu voto. Eu sei onde Vossa Excelência quer chegar. Ora. Vossa Excelência não sabe. Vossa Excelência tem a capacidade premonitória, então. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Senhor presidente, se tivesse áreas e incabíveis, ante o exposto na comissão do Senado, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Eu esclareço. Fiz essas considerações porque percebi o tom jocoso de Vossa Excelência. É só isso. Eu acho impróprio